sou a Júlia, aqui do Projeto 316, da Igreja Presbiteriana de Limeira, e esse vídeo faz parte de uma série especial sobre os 5 solos da Reforma Protestante. Hoje vamos entender um pouquinho melhor os solos cristos. Para iniciar nossa conversa, eu vou fazer uma introdução bem rápida. A expressão solos Cristos faz parte dos 5 solos da Reforma e significa somente Cristo. Ela foi cunhada, juntamente com os outros 4 solas, algum tempo depois da Reforma Protestante, com o objetivo de tentar resumir o pensamento dos reformadores. É importante saber que os 5 solas têm mais a ver com a pergunta de que maneira somos justificados diante de Deus. Bom, nós queremos que a resposta a essa pergunta está somente na Escritura, e a Escritura ensina que é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo, e tudo isso para a glória de Deus. Daí vem os 5 solas. Deus nos concede a salvação gratuitamente mediante a fé, através da obra completa de Cristo Jesus. Bom, e como eu já disse, solos Cristo significa somente Cristo. Ele é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Não existe salvação fora dele e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. E a Reforma Protestante reafirmou essa doutrina essencial da fé cristã. A centralidade tem que estar em Cristo, porque ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento aponta para ele e o Novo Testamento descreve sua pessoa e a sua obra. Ele é o centro da história, porque só ele pode dar significado a ela e levá-la a uma consumação. Ele é o centro da igreja, porque ele é o seu fundamento, seu dono, edificador e protetor. Cristo é o agente da criação, é quem sustenta o universo, é o redentor do povo e é o Senhor diante de quem todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Mas por que solos Cristos? Por que esse lema é tão importante? Bom, em primeiro lugar, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Igreja da Idade Média tinha criado um panteão de intercessores. Maria e os santos canonizados eram invocados como aqueles que deveriam interceder por nós junto a Deus. Mas esses ensinamentos estão em clara oposição ao que a palavra de Deus ensina. A Bíblia é enfática, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus mesmo foi muito claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus não é um mediador entre vários outros, ele é o único mediador. Ele não é um dos muitos caminhos para o céu, ele é o único caminho. Jesus é a porta e ninguém pode chegar a Deus senão por meio dele. Em segundo lugar, Cristo é o único Salvador dado por Deus aos homens. A gente não pode salvar a nós mesmos por meio de nossas obras. A igreja não pode salvar o homem por meio de seus rituais. O batismo não pode regenerar o homem. E a gente não pode ser salvo por penitências. A salvação é obra de Deus, oferecida a nós pecadores gratuitamente, pela graça, mediante a fé em Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Atos 4,12. Só Jesus salva. Só nele a gente tem a vida eterna. A gente não ajuda Deus na nossa salvação porque tudo provém dele. Foi ele que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Jesus. Em terceiro lugar, Cristo é o único cabeça e Senhor da igreja. A ideia de que o Papa é a pedra fundamental e o cabeça da igreja é um erro. A igreja só tem um fundamento, que é Jesus. Só tem um cabeça, um dono e só tem um Senhor, que é Jesus. Foi ele que morreu para comprar com o próprio sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, como está em Apocalipse 5:9. Em quarto lugar, Cristo é o único sumo sacerdote que está no céu intercedendo pela igreja. Como a gente já disse, a ideia de que o Papa é o supremo mediador entre Deus e os homens não tem base nas Escrituras. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é grande porque morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Ele penetrou os céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós. E por causa disso, ele pode nos salvar totalmente. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito e o sacerdote supremo, os nossos pecados foram julgados nele. E é com base no seu sacrifício em nosso lugar que a gente é declarado justo diante do tribunal de Deus. Não pesa mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E que coisa maravilhosa é essa, né? Sem a gente merecer, Deus nos presenteou com a salvação, com a vida eterna, de forma gratuita mesmo, mediante a fé através do sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício de Jesus é suficiente. Então, solos Cristos. Que a gente tenha sempre o coração transbordando de alegria e gratidão a Deus por isso. E esse foi o vídeo de hoje. Queria dizer que grande parte do que eu falei veio de 2 textos do reverendo Hernandes Dias Lopes e de uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos. Espero que vocês estejam gostando dessa série especial e caso você tenha perdido algum vídeo até aqui, você encontra a série completa no canal da nossa igreja no YouTube. Não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima!